Olá pessoal, uma questão agora caiu na prova do Enseja 2020 Matemática, questão 49, que trata sobre juros simples. Vamos ler juntos aqui, tá? Questão 49, uma pessoa necessita de um empréstimo de R$10.000. Uma instituição financeira oferece empréstimos a uma taxa de juros simples de 2% ao mês, sendo que a dívida gerada pelo empréstimo deve ser liquidada em uma única parcela, paga ao final do último mês do contrato. Essa pessoa pretende pagar no máximo R$11.000 na liquidação dessa dívida. O prazo máximo em quantidade de meses que deverá durar esse contrato aí tem 4 opções. A é 5 meses, B é 50 meses, C é 500 meses e D é 550 meses. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que é 2% de R$10.000. Essa é o cálculo inicial que a gente vai fazer, que é um cálculo de porcentagem que a gente pode fazer por regra de 3, ou se você preferir também você pode fazer de cabeça, porque as quantidades são redondas, né? R$10.000 é um número bem redondo e 2 também é um número inteiro. E portanto a gente pode fazer isso das duas formas. Eu vou ensinar as duas formas para você, tá? Ok, pessoal, então vamos fazer então pela primeira maneira, né, da gente resolver isso aí, que pode ser um cálculo de cabeça, e aí vamos entender o que significa 2%, tá? Ó, 2% é uma relação que significa 2 a cada 100. Tem uma outra forma da gente escrever isso, tá? Eu posso colocar o 2 no numerador e o 100 no denominador. Aqui também eu estou escrevendo 2 sobre 100, que equivale também a 2%. Aqui tem uma outra forma, a forma escrita com o 2 e o símbolo, tá, da porcentagem aqui do lado, e a outra forma é a forma escrita da gente escrever 2%. Então estou mostrando aqui símbolos diferentes que dizem respeito à mesma relação. A relação significa que a cada 100 você tem 2. Esse 100 pode ser qualquer coisa. Por exemplo, imagina que você tenha um saco com 100 laranjas. 2% desse saco significa duas laranjas, né? 2 laranjas a cada 100. Se você tem R$100, 2% de R$100 corresponde a R$2. Perfeito? R$2. Mas aqui a quantidade é 10.000, não é 100. Então a gente pode fazer isso aí, né? Considerando que você tem a dezena, que é o 10, depois nós temos a centena e o milhar, e deixa eu só formatar aqui, e depois do milhar, né, a dezena de milhar, olha só. Então aqui no 10 nós temos um 0, no 100 nós temos 2 zeros, no 1000 nós temos 3 zeros e no 10.000 nós temos 4 zeros. Bom, e aí eu vou colocar do lado, se fosse 100, 2% de 100 a gente já sabe que é 2. Então coloca aqui, se fosse 100, 2% de 100 é 2, porque já está expresso aqui nas relações que eu mostrei antes, tá? Se fosse 1.000, ora, o 1.000 em relação a 100, ele tem um 0 a mais. Então eu pegaria o 2 e colocaria ele com um 0 a mais, ele ficaria como 20. Tá? E o 10.000 em relação ao 100, ele tem 2 zeros a mais. Então eu pego o número inicial que é 2 e adiciono 2 zeros a mais, e aí eu vou ter a relação, tá? Estou mostrando para vocês aqui que a relação, né, 2% também equivale a 20 sobre 1.000 e também equivale a 200 sobre 10.000. Muito bem. Então eu descobri de cabeça, tá aqui, esse juros mensal corresponde a R$200. É R$200 a mais que eu tenho que pagar em cada mês. Já descobri um valor importante, tá? E portanto, se o valor a ser pago é R$11.000, tá? Basta você fazer a diferença de 11.000 para 10.000. Deixa eu só colocar 11.000 e escrever direitinho, né? Um ponto 00. De 11.000 para 10.000, a diferença é obviamente de R$1.000. Você pode fazer de cabeça, tá? R$1.000. E aí quantos meses você teria
para pagar, né, R$200. R$1.000 você teria 5 meses. Então dá 5 meses, tá? 5 meses. Nesses 5 meses você teria então mais R$1.000, porque isso aqui equivale a 5 vezes R$200. Esse é o cálculo. Só colocar aqui para a gente ver, tá? Então esse é o cálculo. Esses R$1.000 a mais, quer dizer, a pessoa tomou emprestada R$1.000. Ela tem capacidade para pagar R$11.000, né? Tomou emprestada 10.000, tem capacidade para pagar R$11.000. Então significa que ela tem um montante de R$1.000 para pagar em juros. R$1.000 para pagar em juros. O enunciado está dizendo que os juros é 2% ao mês. Então cada mês ela vai pagar R$200 de juros. Portanto, né, R$1.000 divididos por 200 vai dar 5 meses. 5 meses é a resposta certa. Tá? Retornando, tem aqui então, né, pergunta qual o prazo máximo, e a resposta é a letra A, 5 meses, está resolvida a questão. Tá? Agora eu vou ensinar para vocês como resolver isso por regra de 3, para chegar no mesmo resultado, só que sem precisar fazer o cálculo de cabeça, por regra de 3. Então vamos arrumar aqui, né, a disposição dos dados. Por regra de 3 a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, para saber quanto que é 2% de 10.000, né? A gente vai colocar 10.000 equivale a 100%. Então, vou escrever aqui, né? 10.000 equivale a 100%. Estou escrevendo aqui. Tá, vou escrever na forma simplificada 100%, né? 10.000 equivale a 100%. E o x, que é incógnito, que eu não sei, equivale a 2%. Então, aqui eu estou montando a estrutura de uma regra de 3. A quantidade inicial, 10.000, corresponde a 100%. E o x é aquilo que eu quero calcular, corresponde a 2%. Eu quero saber quanto que é 2% de 10.000. Por isso que eu vou fazer a regra de 3, esses 4 aqui, tá? Então, para fazer a regra de 3, a gente vai fazer cruzado. 10.000 cruzado, né, vezes 2%. E x vezes 100%. São os dois, vão ser os dois lados da equação. Eu posso colocar do lado esquerdo x, tá? Então vai ser x vezes, colocar um pontinho aqui simbolizando a multiplicação, tá? Então o x multiplicando por 100% é igual a 10.000, o pontinho aqui de multiplicação, multiplicando 2%. Tá? Essa aqui, deixa eu arrumar aqui, é a equação que nós temos multiplicando então, eu comecei aqui pelo x, né, vezes 100%, coloquei do lado esquerdo, x vezes 100%, e aí coloquei o sinal de igual, por isso que ela se chama equação, porque ela tem um sinal de igual, o lado esquerdo, né, tem uma relação de igualdade com o lado direito, e o lado direito aqui vai entrar o 10.000, que multiplica 2%. Tá? Esse é o cálculo que a gente vai fazer. Então, x vezes 100% dá 100x. Estou desconsiderando o porcento, tá? Dá 100x. Igual. E 10.000 vezes 2% vai dar 20.000. Ok? Então, eu tenho essa relação aqui. 100x e 20.000. Por que eu tirei o porcento? Eu poderia manter o porcento dos dois lados. Só que eu vou dividir um pelo outro, ele vai desaparecer. Tá? Eu posso, se quiserem, você pode colocar aqui 100x, né? Coloca o sinalzinho de porcento aqui. E 20.000% aqui. Ó. Pronto, agora ficou o sinalzinho. Né? Porque 100 vezes x por... 100 vezes x, 100% vezes x vai dar 100x%. E 10.000 vezes 2% vai dar 20.000%. Muito bem. Agora eu tenho, para resolver essa equação, eu tenho que isolar o x. Tá? Então, x, vou fazer aqui do ladinho, tá? O x vai ser igual. Daí, na parte de cima, vai ficar o 20.000%, que é o que já estava. Tá, escrevi aqui 20.000% na parte de cima, e na parte de baixo, né, esse número 100 aqui está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então aqui na parte de baixo a gente vai ter 100
também o sinalzinho de porcento, tá? Então aí basta você dividir, a gente vai fazer o que? Esse sinalzinho de porcento ele corta com o sinalzinho de porcento, então eu vou cortar, ele vai desaparecer. E essa divisão é bem simples, né? 20.000 dividido por 100, basta eu cortar 2 zeros aqui do 20.000, portanto ele vai se transformar em 200, e 2 zeros do 100, então vai ser 200 por 1, o resultado obviamente vai ser o que eu tinha calculado antes, que é igual a 200, tá? Então aqui está o resultado, tá? X é igual a 200, então eu encontrei o mesmo resultado que eu tinha feito daquele cálculo de cabeça, tá? Que tinha dado 200, ou seja, 2% de 10.000 corresponde a R$200, e com isso também você consegue resolver a equação, tá bom, pessoal? É isso então, juros simples, bem tranquilo. Nós utilizamos aqui uma solução com regra de 3 e usamos uma solução também com cálculo de cabeça aqui. Você pode escolher qualquer das duas, mas é importante você saber fazer a regra de 3, porque certamente você vai precisar usar muito nas provas. Bom estudo!